Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Negócio, o podcast da Treinacons, diretamente dos estúdios da Rádio Metrópole. Queremos aí já estender esse agradecimento ao Márcio, a toda a Rádio Metrópole, a equipe aqui, por mais uma oportunidade que a gente está gravando. Meu nome é Leandro Buturi, sou sócio da Treinacons e estou aqui com o meu companheiro, meu amigo Rodrigo Fernandes. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Lê, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estamos iniciando aí mais um podcast, hoje um podcast com um tema bem relevante, onde vamos estar trabalhando aqui com a equipe da Treinacons, debatendo aí referente à gestão estratégica e sem dúvida vamos conseguir aí dar uma entrega de muito valor para quem está nos acompanhando. Show de bola, pessoal. Somente lembrando que para assistir o Ponto Negócio, o podcast da Treinacons, você pode estar acompanhando nas nossas redes sociais, por meio do nosso canal do YouTube, por meio do nosso Spotify e também por meio do canal do YouTube da Rádio Metrópole. A Rádio Metrópole também estará transmitindo na rádio nas terças-feiras, às 19 horas, direto aqui na 107,3. Bom, hoje temos aqui um convidado muito especial. Hoje é um episódio que nós preparamos ele, onde realmente nós trazemos a nossa equipe para debater um assunto bastante importante. O tema do nosso episódio, pessoal, é como construir a identidade estratégica do seu negócio, né? Então, para isso, nós trouxemos aqui o nosso consultor, amigo, parceiro de trabalho, Everton Cardoso. Everton, seja muito bem-vindo aqui no Ponto Negócio. Grande Lê, muito obrigado. Um prazer imenso desenvolver uma série de projetos com a Treinacons, estar junto com a equipe e não diferente nesse podcast. Vai ser um prazer muito grande dividir um pouquinho desse tema com todos vocês e com certeza aprender muito com todos vocês também. Maravilha. Everton, todo mundo conhece você, né, o profissional da educação, né? Por mais que nós somos uma escola de negócios, por mais que nós trabalhamos também com a educação corporativa, todo mundo conhece você como Everton do ensino, o Everton professor, né, o Everton mestre, doutor. Porém, eu gostaria que você fizesse aí uma apresentação também como um profissional de negócios que, de fato, você atua boa parte da sua carga horária, né, em projetos com a Treinacons, desenvolvendo treinamentos. Então, se apresenta para a galera com a versão negócios do Everton Cardoso. Muito bem, gente. Prazer, Everton, 41 anos de idade, casado com a Ana Cláudia, pai da Lívia, pai do Joaquim, professor, sim, como você disse. Tenho uma conexão muito forte minha com os ambientes educacionais, né? Aqui na nossa equipe, o próprio Gabriel, a Natália, que estão aqui com a gente, já tive a oportunidade de dividir espaços de educação com eles. Rodrigo também, meu grande amigo, irmão, parceiro, ambientes de escolas, das mais diversas. Mas sim, tenho essa vertente do ambiente de negócios também. Eu tenho a formação como licenciado e bacharel em geografia, porém, eu também fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de marketing e negócios. O meu doutorado, embora seja em geografia, o mestrado profissional anterior foi um mestrado profissional, então muito voltado para a questão do desenvolvimento de projetos. Meu doutorado eu fiz uma condução também em temas vinculados a desenvolvimento de projetos, enfim. Eu penso que fez um casamento muito legal com essa formação na área de negócios, após em gestão estratégica, me permitindo trabalhar nesse ambiente especificamente com projetos e ao mesmo tempo também fazendo uma conexão com a educação corporativa, que é uma área que nós trabalhamos bastante, né? Treinando, desenvolvendo equipes, são questões que eu procuro colaborar fazendo um casamento entre essa docência e esse Everton, homem de negócios, que você comentou. E hoje, confesso que me sinto muito feliz, cada vez mais atraído por essa área. É uma área muito vasta, uma área gigantesca e poder colaborar com o desenvolvimento das pessoas nos negócios e, por consequência, dos negócios é uma coisa que me traz muita alegria. Legal, muito bom. E com certeza você contribui de forma muito assertiva. Eu sempre falo que o seu conhecimento na área educacional, juntamente, óbvio, com o Rodrigo, toda a bagagem que vocês têm de trabalho, sempre ajuda muito e torna as nossas metodologias de ensino como um grande diferencial lá nos nossos treinamentos, projetos e assim por diante, cursos que também realizamos. Bom, legal, vamos lá, entrar no assunto principal?
Vamos começar a falar sobre a identidade estratégica do negócio? É isso aí, gente. Ô, Lê, mas antes nós podemos agradecer a Natália, né? Sem dúvida. dúvidas. Está aqui, nossa colaboradora, faz parte do nosso time da TreinaCons. Legal. Hoje veio acompanhar aqui no nosso podcast. Natália, obrigado por todo o seu esforço para que esse episódio e os outros episódios, a marca Ponto Negócio, hoje estivesse iniciando aí todo esse trabalho do podcast. Valeu, hein? Muito obrigada. Sem dúvida, a Natália teve papel aí fundamental em todo o desenvolvimento desse projeto. Natália, muito obrigado mesmo. Agradecendo o primeiro episódio, que você não estava aqui presente, mas você vai ver lá. E neste estamos aí novamente. Bom, vamos lá para o assunto principal. Como construir a identidade estratégica do negócio? Everton, com a sua experiência atuando diretamente na construção aí de projetos, muito conectado, muito voltado à identidade estratégica do negócio. Por onde iniciar esse processo, no seu ponto de vista, da construção da identidade estratégica do negócio? E também, se você puder argumentar um pouco sobre o que é identidade. Acho que também é bastante relevante. Bom, vamos lá, Lê. Agradecendo mais uma vez a todos aqui que estão presentes, o Márcio, a Ana que está aqui com a gente, enfim, toda a audiência da Metrópole e também as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Falar de identidade estratégica do negócio é um prazer muito grande. Porque como é importante para nós, enquanto pessoas, termos uma identidade muito clara da maneira como nós servimos a sociedade, os ambientes em que nós trabalhamos, a nossa família. Identidade é uma coisa muito forte. E isso não é diferente dentro da realidade dos negócios. As empresas precisam ter uma identidade, precisam ter uma marca, precisam ter algo que nos permita reconhecê-las e, ao mesmo tempo, diferenciá-las de todas as demais que estão dentro de um mesmo segmento, dentro de um mesmo ecossistema, dentro de um grande nicho empresarial. As empresas que conhecem efetivamente a sua identidade, de que maneira elas são relevantes, de que maneira elas fazem a diferença na vida das pessoas, elas costumam trilhar jornadas muito mais interessantes. Porque imaginemos o seguinte, né? Se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas potencialidades, se eu não conheço e não consigo delimitar de que maneira eu posso atuar, como eu posso atuar, como eu posso fazer a diferença, naturalmente eu tenho toda essa trajetória comprometida. Agora, quando eu conheço a minha identidade, profundamente mesmo, entendendo uma série de elementos que fazem parte da minha cultura, que fazem parte do meu clima organizacional, que fazem parte dos meus processos, que fazem parte dos meus produtos, dos meus serviços, da minha equipe, eu consigo me posicionar de uma maneira muito mais assertiva e, por conta disso, fazer a diferença. Eu costumo dizer que a identidade, portanto, é um ponto de partida fundamental para que você faça a diferença. Você só consegue efetivamente fazer a diferença na vida do mercado que você atua se você efetivamente se conhece. Por isso, não é nenhuma, em hipótese alguma, perda de tempo gastar um pouquinho da sua energia para conhecer a sua identidade, escrever a sua identidade, transmitir a sua identidade para os públicos diversos que você se relaciona, seja o seu colaborador, seja o seu cliente, o seu fornecedor. Isso vai te posicionar de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito mais clara dentro do segmento em que você atua. Identidade é isso. Identidade é você se conhecer, você se definir, você comunicar essa definição e esse conhecimento para todos que se relacionam com você, naturalmente fazendo muito mais diferença, porque quando as pessoas te entendem melhor, elas se relacionam muito melhor com você também, né? Porque elas conseguem enxergar as soluções que você naturalmente vai oferecer para esse ecossistema. Show! E o legal dentro da identidade, complementando um pouco do que o Everton está falando, Lê, é o desenho dela, né? Você criar ela, é fundamental você entender uma trilha para você ir realizando essa identidade. Então, nós desenhamos um modelo onde a identidade, ela parte de conhecer o negócio, entender o negócio. Existem etapas ali para você entender o negócio. Hoje vamos debater um pouco sobre essas etapas. Não só conhecer o negócio, como compreender o mercado, conseguir lidar com situações que ocorrem. Então, o primeiro ponto é o negócio, o segundo ponto é o mercado, o terceiro ponto são as estratégias. Então, eu entendo o meu negócio, eu analiso o meu mercado, eu consigo começar a desenhar as minhas estratégias. E a partir daí, uma última etapa que nós falamos da identidade é a operação. Então, vamos inverter? Se eu começar pela operação, significa que pode ocorrer de não conhecer o meu negócio, não conhecer o meu mercado, não definir as minhas estratégias. Então, a chance da operação não gerar os melhores resultados é enorme.
né? Então, a importância de manter uma identidade estratégica, ela é muito relevante para a sua operação lá, aquele momento de aplicar as ações possa ocorrer da melhor maneira possível. Eu queria até complementar uma coisa que o Rodrigo colocou, porque essas duas palavras, a palavra identidade, juntamente com a palavra estratégica, não é um casamento feito à toa. Porque o que nós costumamos dizer? Todo negócio possui uma identidade. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes as pessoas não conhecem a identidade desse negócio, mas ele possui. A grande questão é quando essa identidade assume um papel estratégico. Quando ela assume um papel estratégico, significa que ela está organizada. Que as coisas ocupam espaços específicos, ordem específicas, retroalimentam questões específicas. Por isso, identidade estratégica do negócio. Identidade todos nós temos. Trazendo um pouco para essa área da educação, é como aquele falso erro que determinadas pessoas dizem, né? Nossa, aquela civilização, aquela pessoa não tem cultura. Não, isso não existe. Todas têm cultura, né? A questão é o quanto você conhece essa cultura, o quanto ela está organizada, o quanto ela está a serviço, no caso dos negócios, das melhores decisões. Daí essa identidade, enquanto um processo estruturado, retroalimentando outras questões, serão extremamente relevantes para a tomada de decisão, para os rumos, para as próximas curvas, para os desafios, para as disrupções, enfim, a organização fazendo com que essa identidade efetivamente seja estratégica. Esse é um ponto muito importante. Legal, muito bom. O Everton, e também eu sempre acompanho que nas estruturações desses projetos, você está sempre muito envolvido ali na construção da história da empresa. História da empresa. Né? E, cara, eu vejo o quanto isso faz uma diferença enorme quando, além da cultura, toda a identidade estratégica, a história que faz parte, né? E deixa isso visível para a equipe, quanto isso conecta as pessoas que ali fazem parte, né? Então, assim, em relação a essa construção da história, quais são os pontos que você acredita que sejam interessantes ali de estar fazendo e estruturando durante o processo da identidade estratégica? Lê, muito legal. Essa situação me faz recordar um pouco da definição do próprio conceito de história, né? Existem vários autores que definem a história como uma grande ciência que tem por objetivo compreender o nosso passado para que nós possamos entender o nosso presente e, ao mesmo tempo, projetar o nosso futuro. Show. Então, a história, ela tem, de novo, né, sem querer ser redundante aqui, uma posição protagonista e estratégica na identidade de qualquer negócio. Nós costumamos dizer que a história, quando contada, ela busca as origens desse negócio. Quem é empreendedor sabe muitas vezes o quanto barro precisou ser amassado para que um negócio acontecesse. Né? Quais foram os aspectos que nortearam essa trajetória de um negócio de 10, de 20, de 30, de 50 anos? Às vezes um negócio que já passou por sucessão familiar. E nós muitas vezes não temos a cultura de contar essas histórias. E quando nós não contamos as histórias, elas estão fadadas a sumirem. Esse é um ponto muito importante, porque se nós não registramos, não contamos, ela começa aos poucos, as pessoas tristemente vão nos deixando e as histórias deixam de ser contadas, né? E quando nós contamos essa origem, e mais do que isso, eu gosto muito dessa palavra trajetória, quando se usa o termo história. A trajetória, ela vai mostrar erros, ela vai mostrar acertos, ela vai mostrar superações, ela vai mostrar como a equipe em determinados momentos acabou lidando com cenários desafiadores. A história é uma grande professora do negócio. Ela vai nos mostrar, por exemplo, olha, naquele momento, quando eu passei por uma encruzilhada, talvez com algumas semelhanças com o que eu estou vivendo agora, quais foram as decisões que eu tomei que foram mais assertivas? Quais foram aquelas que eu acabei derrapando quando fiz aquela escolha? Você percebeu? Ela vai dando bagagem para o negócio. A história, ela conta, por exemplo, o papel de pessoas importantes que passaram no negócio. Ela conta a evolução. Isso tudo é um ponto muito importante que você colocou, porque ele aumenta muito a conexão das pessoas. Quando você entra numa empresa para trabalhar, por exemplo, você tem ali 6 meses de dedicação àquele negócio, de engajamento com aquele negócio. Mas esse negócio tem 30, 40 anos. Poxa, eu vou contar essa história para esse novo colaborador, para que ele possa perceber que ele faz parte de algo que foi construído ao longo de muito tempo. Então, é um exercício muito grande que nós fazemos com empresários, por exemplo, para contar. Numa conversa, você disse algumas etapas, né?
A contagem de uma história muitas vezes acontece com uma conversa informal que você realiza com um empreendedor, buscando algumas raízes, né? Nós, numa condição de consultores, ajudando a organizar todo esse pensamento, entendendo quais foram nós importantes dessa história. Quando eu digo nós aqui, eu coloco datas marcantes, acontecimentos marcantes, grandes investimentos que foram realizados, mudanças, por exemplo, prediais, estruturais, de processos, que você vai contando para que a pessoa que tenha contato com essa história consiga conhecer essa trajetória. Essa situação toda que eu estou dizendo para você gera muito alinhamento, né? Gera muito alinhamento porque você vai fazer com que aumente a conexão dessas pessoas que entram em contato com essa história, que não viveram essa história, porém, ao ter contato com alguém que contou, começam a perceber tudo isso. Quantas histórias, né? Nós não participamos, porém, ao ouvir alguém contar, nos cria uma sensação de pertencimento com aquele momento, né? E isso acaba sendo fundamental dentro de um negócio. Essa criação de conexões. E essa conexão se estende para clientes, estende-se para fornecedores, estende-se para colaboradores, enfim, para todos os públicos que de alguma maneira se relacionam com um negócio que tem uma história contada. Essa parte da história, né, Everton, é interessante porque tudo tem um porquê, né? Eu tive a oportunidade hoje de estar debatendo com os alunos a respeito da temática gestão de pessoas, a parte de RH e sua evolução. E fui apresentando para eles que tudo que nós realizamos hoje, em algum momento, foi construído todo um conceito, um método por autores, e a partir daí ele foi passando por um processo de evolução. Mas a forma qual realizamos um processo hoje de gestão de pessoas é porque todo esse processo, essa história contribuiu. E se você pegar na história da empresa, o quanto ela é impactante, ele é na cultura da empresa. A história da empresa, o passado da empresa conta toda a evolução, todo o conhecimento da cultura. E teve um momento que o Everton estava falando ali da importância de você passar para quem está chegando agora na empresa, no time, a história. Porque aquela pessoa ela vai construir uma história também. Mas por onde ela começa? Então acho que alguém contou a história até ali, alguém realizou e ela assume. Exato. E segue. Né? Então eu entendo também que a história ela dá um guia, um caminho para que você possa entregar os próximos passos, até mesmo definir estratégias de porquê. Coisa simples de uma situação do nome da empresa. Muitas pessoas hoje trabalham em algumas empresas e não sabem o porquê aquela empresa tem aquele nome. O porquê aquele nome, o que motivou. E muitas vezes o nome, a logo da empresa representa tantas coisas, né? Outro fator importante que está na história, que nós discutimos muitas vezes, que é uma missão, uma visão, que foi construída há X período lá atrás. E por que naquele período foi aquele desenho, aquela estrutura? Então a história ela é muito impactante e ela não pode deixar de ser contada. Mas o principal que eu acho que na identidade da história é que ali realmente ela fica registrada, formalizada e conseguimos tirar pontos relevantes da história para a construção da identidade estratégica do negócio, Lê. Eu acho que essa linha de raciocínio é muito legal. Eu queria complementar, Rodrigo, você deu um start muito interessante aqui. Eu acho que fazendo uma associação do meu raciocínio com o seu, eu talvez colocaria essa ideia da história em 3 grandes palavras muito importantes. Palavra número 1, conexão. Né? Você entra num negócio agora e consegue se conectar à medida que você ouve essa história contada por pessoas que participaram ativamente da estruturação de todo esse processo. Segundo ponto fundamental, responsabilidade. Porque você, por mais que esteja novato, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, representando uma marca, você tem um compromisso gigantesco com muitas pessoas que participaram da construção desse negócio. E a terceira palavra, continuidade. Porque uma história não é feita para encerrar nada. Uma história é feita para que nós preservemos uma determinada memória e essa preservação norteie a construção do futuro do negócio. Então a ideia de continuidade dentro da história é uma ideia muito importante. Opa, algo começou aqui, nós estamos aqui, o que faremos a partir de agora? O conhecimento de tudo que se passou, inegavelmente, é um grande professor norteador de tudo aquilo que vai acontecer daqui em diante. Esse é um ponto muito bacana. Muito bom. Só um exemplo muito prático. Você tem uma empresa que ela é líder de mercado. Por quê? O que ela fez para ser líder de mercado? Exato. Ela não chegou agora e conseguiu a liderança. Ela construiu essa liderança. Então, talvez 20 anos de história.
10 anos de história. Então nós não podemos esquecer, porque essa história colocou ela como líder de mercado, né? Verdade. E para mim, a questão aí, né, para mim a história da empresa ela é um grande pilar de você despertar o senso de pertencimento, que é algo que a galera fala tanto hoje, né? Eu já tive bate-papos com empresários, nos escritórios deles e tal, que eles chegam e falam assim, Leandro, a minha equipe não ama a minha empresa. O problema é que esses jovens de hoje, eles não amam o trabalho, sabe? Eles usam até mesmo o termo amar. Por quê? Talvez ele, empresário, tenha esse sentimento com o negócio, né? Porém, ele fica ali, talvez, esperando que o mesmo aconteça por parte da sua equipe. E daí, eu costumo dizer assim, você pedir para alguém amar a sua empresa é a mesma coisa, sem apresentar para ela por completo, toda a sua estrutura e sua identidade, é a mesma coisa que eu falar, Everton, ame essa caneta. O que ela significa para mim? Não significa nada. Então, se eu não tenho uma identidade muito bem definida, estruturada, uma história onde a pessoa ela consiga entender por que isso existe, de onde isso veio, quais foram os desafios. Se eu não tenho isso, eu sou só mais uma empresa para aquela pessoa. Então, para eu trocar ela por outra, é só mais uma. Eu não tenho a minha identidade. E eu vejo isso muito presente, né, em algumas empresas das quais a gente costuma se relacionar, ouvir, né? E eu vejo que a história, você ter ali toda essa identidade, ela vai ter um impacto direto nesse ponto do senso de pertencimento, que sem dúvida vai fazer com que você aumente o tempo de retenção de colaboradores, de equipe, para o seu negócio, que é super saudável para o desenvolvimento dele. Vamos fazer uma pergunta para quem não está nos acompanhando? Ótimo. Pode ser? Boa ideia. Demorou. Qual a história do negócio que você está trabalhando, realizando hoje? Você conhece a história desse negócio? Rodrigo, acho que você pegou muita gente de calça curta agora. Será? Eu acho. Eu acho que não. O pessoal tem toda a estruturação da história. Tem. Legal, vai lá. E fica ao mesmo tempo o desafio, né? Se talvez essa resposta seja negativa, não conheço essa história. Procurar contar essa história, registrar essa história, disponibilizar essa história, fazer essa história fazer parte da vida das pessoas, aumentando essa conexão, gerando esse engajamento que o Lê disse, para que essa caneta deixe de ser uma pura e simples caneta e seja a caneta. Né? Essa é uma questão fundamental. Mas você ama caneta ou não? Eu adoro essa caneta. Tá escrito Treinacons, né? Não tem como não gostar. Então, né? Eu gostaria de dar um relato pessoal em relação a esse assunto. Eu, assim que eu comecei a trabalhar com o Rodrigo, um dia eu cheguei nele e falei assim, Rodrigo, eu quero saber a história da Treinacons, cara. Eu só acho que isso é importante. Porque a gente pode falar aqui, eu trabalhei 4 anos no Cicobi Paulista. E todas as convenções, todas as reuniões ali com as agências que a gente ia participar, o seu Edson Sugahara, acredito que ele ainda Grande Suga. Grande Suga. Ele continua como presidente. Ele continua como presidente do Cicobi Paulista, da cooperativa, e todos esses eventos ele contava a história do Cicobi Paulista. Por quê? Porque lá já tinha mais pessoas. E quem já ouviu, vai ouvir de novo. E isso conectava muitas pessoas, enchia os olhos das pessoas. Então eu cheguei no Rodrigo, Suga, um abraço aí, hein? Suga. Rodrigo, eu quero saber a história da Treinacons. E cara, o Rodrigo, ele me contou, ele falou, Leo, não vai ser agora, mas vamos agendar um tempo aí que eu te conto com bastante detalhe. Ele contou que ele começou a Treinacons carregando uma bolsinha com folha sulfite dentro, cara. Então, hoje, eu compartilho isso com as pessoas. Então eu falo, cara, como que eu não vou respeitar essa empresa, como eu não vou respeitar o Rodrigo, né? E dar o meu máximo aqui, porque essa pessoa que hoje está aqui do meu lado, ele quebrou muita pedra no meu caminho. Ele abriu muita porta que eu não precisei abrir. Então eu tô bebendo aqui de uma água talvez cristalina, não totalmente limpa, porque nós estamos trabalhando muito ainda para desenvolver essa empresa. Mas cara, olha o que ele fez. Então assim, isso me conectou muito. E o mesmo, é o mesmo sentimento, a mesma coisa a gente tem que fazer, né, com todo o restante da equipe e as outras empresas e assim por diante, né? Então um relato aqui, já falei diversas vezes isso pro Rodrigo, e isso para mim foi fundamental. E tem um relato interessante que eu gostaria de fazer para complementar. Eu faço todas as suas palavras as minhas com relação à trajetória da Treinacons.
né? O quanto o Rodrigo lutou para que esse negócio chegasse e, obviamente, ainda com muitos desafios, né, a serem incorporados. A contagem de uma história para um colaborador, para um novo membro de um corpo diretivo, um novo sócio, uma pessoa que vem investir é muito importante. Mas pela Treinacons eu já tive a oportunidade de participar de algumas identidades estratégicas com empresários. Uma das coisas mais surpreendentes é como o próprio empresário se surpreende quando você conta a história dele. Sim. Ele chega e fala, cara, eu nunca tinha parado para pensar que eu já vivi tudo isso. Você talvez tenha sido a primeira pessoa que parou para me ouvir, né? E fez um registro dessa história. E, de certo modo, ele passa, inclusive, a amar mais o negócio dele quando ele conta essa história. Porque ele percebe que muita coisa que estava... Quando eu digo desorganizada, eu quero dizer perdida, espaçada, jogada. Quando você pega tudo e coloca dentro de uma caixinha, né, e conta uma trajetória, o próprio empresário passa a amar mais o seu negócio. Porque, venhamos e convenhamos, né? Não é chavão isso. Nós precisamos nos amar primeiro antes que alguém nos ame, né? Antes que alguém ame o nosso negócio. E quando esse empresário se conecta com essa história, automaticamente também ele está fortalecendo as outras conexões que irão por vir, com certeza. Boa. Contamos bastante história, Bastante história. Agora, bom, vamos avançar nessa identidade estratégica. É uma pergunta não só para o Everton, mas obviamente para o Rodrigo aí. Em relação a um assunto que eu gosto muito, que faz parte da identidade estratégica do negócio, que é você definir o negócio principal da empresa. Isso, quando eu aprendi, mudou muito a minha forma de enxergar negócio e como vender o negócio e os seus produtos. Então, quais caminhos a gente pode definir, construir o negócio principal de uma empresa? Começo? Você começa, sem dúvida. Muito a única obrigado. coisa, antes de você começar, rapidinho, Lê, fica simples, não fica? Nossa, Quando demais. você entende o negócio principal. Sim, parece que é outra forma de trabalhar, né? Sem dúvidas. Negócio principal é uma questão muito interessante. Muitos negócios ainda insistem em entender que o seu negócio principal é um produto ou um serviço que ele oferece ao mercado. Quando nós compreendemos, na verdade, que o seu negócio principal é o que você gera a partir de todos esses produtos, de todos esses serviços. Existem alguns exemplos, né, muito simples que nós costumamos dizer. Vamos dar um exemplo clássico aqui. A pizzaria vende pizza, né? Ela não vende pizza. Quando ela entende, na verdade, que ela está proporcionando um momento em família, quando ela está entendendo que ela proporciona uma confraternização, um sábado à noite diferente, para um casal de namorados, por exemplo, ela percebe que isso vai muito além. Nós estamos falando de propósito, nós estamos falando de coisas muito maiores do que um produto ou um serviço. Esses produtos, esses serviços, são meios para que você entregue o seu negócio principal. Eu até, gostaria de recordar aqui, num dos nossos inúmeros papos lá na Treinacons, um exemplo que você deu da Sem Parar. Que eu achei muito interessante. Eu não vou aqui fazer uso das palavras se você está aqui comigo, né? Sim. Divide com a gente essa situação, porque eu acho que ele foi um exemplo que eu acho que ele desenha efetivamente a diferença de um produto para um negócio principal. Legal. A gente, na Treinacons lá, nós falamos muito aí de negócios, né? E compartilhei que o Sem Parar, né? Acho que todo mundo se lembra, é uma marca aí bastante conhecida. Eles foram bastante inovadores no mercado, né, por meio da tag de pagamentos aí, voltado a estacionamentos, voltado a pedágios, né? Porém, eles iniciaram, entraram no mercado, então muita gente começou a aderir, porém, assim como todo o mercado, todo segmento, você sofre ali com a entrada de novos concorrentes, né? E a concorrência, ela veio com tags sem mensalidade, né? Com os próprios bancos oferecendo as tags para que debite direto da sua conta corrente, assim por diante. E eles perceberam que eles começaram a perder muito mercado, né? Nesse cenário do qual eles estavam envolvidos. E eu estava assistindo recentemente, né, um conteúdo onde um ali dos diretores do Sem Parar, ele fala que eles entenderam o seguinte: o Sem Parar, o negócio principal dele é a automatização de pagamentos. Olha que interessante. Então, peraí, o meu negócio não é tag? Exato. Não, tag é o seu produto. Uhum.
automatização de pagamento aqui é o seu negócio chamado core business, o negócio principal, o negócio central da sua empresa. Então, a partir disso, eles começaram a criar vários outros produtos a partir da automatização de pagamentos, todos voltados ainda focado no transporte. Então, hoje, pelo Sem Parar, eles te disponibilizam a opção de você pagar, por exemplo, o seguro. Você abastece, vai em postos de combustível e já debita na hora. Então você faz uma série de serviços com essa automatização de pagamento. Isso é negócio principal, cara. Perfeito. Olha que maravilha isso, eu acho isso fantástico. Tudo aquilo que muda você totalmente proporciona, sua né? estratégia. Quando você entende isso, você começa a entender que tipo de produto você tem que ofertar. Exatamente. Que tipo de serviço. Não é o contrário. Eu crio o produto. Não. Você entende qual é o negócio principal e a partir daí os seus produtos, os seus serviços... Fazem mais sentido, tem que estar conectado, né? Eles começam a sair a partir daí. Quando você começa a perceber qual é a diferença que você faz na vida das pessoas, o que a sua empresa tem de diferente, né? Qual é a grande entrega que você realiza para a sociedade, começa a ficar muito mais claro que produto você coloca no seu portfólio e que produto não faz nenhum sentido estar ali dentro, né? Acho que essa é uma questão muito importante. Uma maneira simples de compreender isso é o negócio principal é o fim. O seu produto é o meio. Exato. Você entendeu que o seu produto é o meio? Eu vendo calçado, microfone, é o meio. Busca o fim. A hora que você buscar o fim, todas as suas estratégias vão se direcionar para lá. E as estratégias estando direcionadas para aquele caminho ali, que é o que realmente as pessoas têm interesse, o produto, que é o meio, vai ser entregue apenas como um complemento de todo o processo. Né? Essa é a linha de raciocínio. Fim e meio. Bem didático. Essa é a linha de raciocínio. Bem didático. Sem dúvidas. Eu acho esse ponto do negócio principal, assim, fantástico. Uma vez que você compreende, você consegue, sem dúvidas, estar estruturando muito melhor os serviços e produtos que você vai estar oferecendo. Sim. Eu acredito que, né, vocês têm mais know-how do que eu nesse sentido. Observar o comportamento do cliente para entender esse fim, eu acredito que seja um mecanismo e uma forma de você conseguir definir o seu. Onde você realmente entende, o meu cliente está me buscando por quê? Qual que é a entrega final? Qual que é o fim que o meu produto, o meu serviço está despertando? O sentimento que ele está despertando no meu cliente? E isso eu consigo, por meio dessas informações, eu consigo definir, né, ou pelo menos iniciar esse processo de definição do negócio principal. Porém, a gente traz essa importância de você estar ouvindo constantemente o seu cliente. Concorda? Faz sentido? Total. É o desenho. Vou pegar o exemplo da pizzaria que o Everton citou. É o desenho. Vai lá e olha das mesas da pizzaria, quantas tem uma pessoa sentada sozinha? Né? Não sei, 90%, 100% quase em alguns momentos, são pessoas ali confraternizando, buscando momentos especiais. Então, a partir daí, essa análise do seu cliente que vai fazer com que você entenda isso. Mas vamos imaginar alguém que está nos acompanhando e fala, como que eu começo a desenhar esse negócio principal? Eu entendo que o melhor caminho é esse que o Lê agora colocou para o debate. É você começar a entender ali, né, o seu cliente, o porquê que ele está verdadeiramente usando o produto, o que ele está buscando com isso. E a partir daí, eu acho que esse já é uma primeira análise, né? E é claro que é uma análise muito mais profunda também, que vai muito ao encontro da sua missão, visão, valores, propósitos, né? Isso também impacta muito, tá? No seu negócio principal, tudo se conecta, né? A missão, a visão, valores ali, está conectando também ao negócio principal. Mas entender seu público-alvo, isso vai direcionar o seu posicionamento, ele mexe com muitas coisas. Por isso que nós falamos que no início, para construir uma identidade, o primeiro passo era negócio. Sim. Vamos entender o negócio? Percebeu que, tratamos 2 pontos fundamentais do negócio aqui? Sim. História. Exato. E o negócio principal. Sem dúvidas, boa. Gente, antes de partir para a próxima pergunta, quero pedir aí para vocês, nos avaliem no Spotify, curta esse vídeo, comente também no YouTube, tanto da TreinaCons quanto da Rádio Metrópole, para que esse conteúdo, esse episódio, ele possa chegar a mais pessoas aí. Tem um QR Code na tela, né? Tem, vai sair QR Code aí, nos acompanha aí, gente. Bom, vamos lá. Papel da missão, visão e valores dentro desse processo, Rodrigo. Gostaria de direcionar essa pergunta bem aqui para você. É algo que muitas empresas sabem que existe, sabem que pode ter, porém muitas vezes acabam não
formalizando, não encontrando? Qual a função dela para toda a identidade estratégica do negócio? Olê, a missão, a visão, valores de um negócio, o propósito, né? Eles, literalmente, eles desenham o negócio. A missão, como muitos já ouviram falar, comenta sobre o assunto, ela é a razão da existência de uma empresa. Então, nós montamos esse modelo de negócio para dar esta entrega. E o ponto final está aí. Então, nós temos que seguir a missão, a razão da existência de um negócio. O problema maior é que muitos gestores, colaboradores de empresa, muitas vezes não se conectam à missão. Então, tudo pode. Então, tudo que chega até você, tudo que oferta para você, você entende que é uma oportunidade, vamos aplicar, vamos fazer, a missão bloqueia isso. Se eu chegar em você hoje e ofertar um produto X para você colocar no seu modelo de negócio, qual que é o seu primeiro passo? Você vai lá e fala, espera aí, faz sentido com a minha proposta de negócio, com o propósito desse modelo de negócio? A partir daí você começa, por isso que é a identidade, por isso que a missão está na identidade. Porque a partir daí você começa a fazer o desenho real e ideal do que tem que ser esse modelo de negócio. Então a missão, sendo exatamente quem você é, explicando quem você é, para que as pessoas entendam o porquê que ela trabalha naquele negócio. Para que as pessoas entendam o porquê que elas usam aquele negócio. Fica tudo muito mais simples, muito mais claro. Isso muda atitude, isso muda comportamento. Como que eu apresento uma missão? A missão eu apresento por meio de uma frase. Só que essa frase ela é muito profunda. Essa frase ela consegue literalmente entregar ali a essência, a verdade e a realidade do modelo de negócio. E quando a missão ela vem combinando com uma visão que dá um direcionamento à empresa, você passa a entender quem eu sou e passa a entender qual caminho que eu estou seguindo, onde eu estou indo, por que eu estou seguindo. Então a visão ela dá um direcionamento para um modelo de negócio. Um caso nosso que nós já debatemos, até falamos no outro episódio, esse podcast, esse produto nosso, ele só existe porque a nossa visão é ser um agente transformador no ecossistema empresarial. Se a nossa aí faz visão... sentido ter um podcast. Exato. Se a nossa visão não estivesse conectada a essa linha de raciocínio, eu acredito que esse momento aqui não estaria acontecendo. Vocês não estariam aí nos acompanhando e nós não estaríamos aqui debatendo. Então, a visão, missão de uma empresa e os seus valores, ela é algo muito sério que nós temos que realmente declarar, entender e espalhar para quem ali trabalha. A partir de então, começa a fazer mais sentido para as pessoas ir até aquela empresa, trabalhar durante as suas horas ali de dedicação e o mais importante, ela querer voltar para aquele lugar e ela entender o que eu faço faz sentido. Você falou uma palavra muito forte no início que foi o pertencimento. Sim. Poder de pertencimento. E esse é um caminho, tá? Para você trazer pessoas para pertencer a um negócio, a missão e a visão elas vão impactar muito. E o mesmo funciona para o contrário. A pessoa que fala, não faz sentido eu estar aqui. Legal, faz parte. Talvez você tenha que estar em outro negócio. Sim. Você vai se conectar a outro modelo de negócio. Talvez realmente não funcione o seu perfil. Não é que você é um mau profissional. Não é que essa empresa é ruim. É porque você quer buscar outros cenários, outros desafios. Né? Então, você consegue, da mesma forma, atrair os corretos, os certos, como também... Isso. O que você está dizendo, Lê, olha a economia de tempo, sem dúvida, né, de processo, né, a diminuição da rotatividade, do turnover, como o pessoal costuma dizer, né, que acontece quando você tem uma missão muito clara. Acho que de uma maneira didática eu faço o uso desse exemplo dentro de treinamentos que nós fazemos, numa situação muito interessante que você disse. Nós não estamos dizendo que a pessoa A está certa e a B está errada. Tampouco que o negócio A está certo e que o B está errado. Muitas vezes o problema reside em a empresa A não comunicar quem ela é e por conta disso acabar entrando nela o funcionário B, o colaborador B. Qual que é a sensação que se gera? Frustração. De ambas as partes, muitas vezes. Porque não existe o erro. Eu dei um exemplo muito clássico num treinamento, uma vez que eu achei bem interessante. Vamos imaginar
dois profissionais distintos do mercado. Estou falando de um jovem criado em um ambiente tecnológico, um ambiente de muita programação, de muita liberdade, e ele pretende, por exemplo, seguir uma carreira na área de criação de games, certo? Ele não é muito apegado em horários, ele gosta de mais flexibilidade, ele está mais acostumado a entregas que são surpreendentes, mas no tempo dele, no jeito dele, bacana. E eu tenho uma outra pessoa que pretende, por exemplo, ingressar dentro de um serviço público, cumprir horário, ter 13º, ter férias, final de semana, um horário muito bem definido, enfim, aquilo que nós entendemos como uma rotina um pouco mais rígida, vamos dizer assim. Existe erro em você querer ser um ou querer ser outro? Não, não existe. Não. O problema é quando essa pessoa que gosta dessa rotina mais rígida acaba caindo dentro de um cenário muito mais disruptivo, muito mais volátil, muito mais flexível, ao passo que também essa pessoa que gosta de toda essa volatilidade, de toda essa alteração de ambiente, de dinâmica, de rotina, acabe caindo dentro de um sistema de trabalho mais padronizado, com processos muito mais rígidos. Isso acaba gerando uma frustração. E talvez essa frustração vá ser percebida depois de alguns meses. E aí o que você precisa fazer? Desligar muitas vezes um colaborador, ou ele se desligar desse negócio, treinar uma pessoa nova. Olha que interessante quando uma empresa deixa muito clara a missão dela para todo o mercado. Ela vai ser um verdadeiro imã, conectando pessoas que entendem aquela missão, aquele propósito como um propósito da vida dela, né? Isso automaticamente já vai fazer um processo de seleção. E aí, automaticamente, você vai diminuir muito essa frustração mútua, tanto do empresário como do colaborador. E aí eu faço questão de citar, que é um exemplo, não à toa o quadro da missão, essa frase que o Rodrigo disse, lá na Treinacons, ela está na porta de entrada da empresa, né? Todo mundo que entra ali, a Natália entra todo dia, ali eu entro todos os dias, praticamente todos os dias, vocês todos os dias. Confiança e colaboração na transferência do conhecimento em gestão de negócios com pessoas. O negócio principal está na cara ali. Gestão de negócios com pessoas. E todo dia você entra ali. E isso faz muito sentido. De certo modo, estar ali à porta, essa missão, ela já faz com que muitas ideias sequer passem da porta. Porque quando você vai construir um produto novo, olha que coisa interessante. Essa semana nós falamos exatamente isso. Quando a ideia não passa da porta, porque, faz sentido. É mais um produto, de novo, né? Produto, depois que você entende o negócio principal. Esse produto vai fortalecer a gestão de negócio com pessoas? Esse produto vai dar essa entrega para a sociedade? Não, meu irmão, ele fica da porta para fora. E assim acontece com pessoas da nossa vida. Quando nós clarificamos o nosso posicionamento, quando a nossa identidade assume uma posição estratégica, ela nos ajuda muito a tomar decisões. E ao mesmo tempo, de certa forma, pessoas que pretendem participar dessa jornada com a gente também vão tomar decisões quando entram em contato com algo que é claro, que é límpido, né? Que reluz, que faz as pessoas tomarem decisões. Acho que esse é um ponto importante. Boa. Legal. Muito bom. E assim, missão, visão, valores, negócio principal, identidade. Isso é o que define estratégia? Isso é o que define cultura organizacional, Everton? Cultura organizacional. Essa palavra cultura é muito legal, né? Sim. Eu tenho uma definição aqui. Nós podemos falar de cultura enquanto valores, quanto crenças, comportamentos, práticas, né? Das mais diversas que nós observamos dentro de uma realidade. É o comportamento observável, né? E todas as questões que vão acontecer. Uma cultura de uma empresa define processos, define como as pessoas devem interagir umas com as outras, como nós queremos nos posicionar diante dos clientes, diante da concorrência, diante dos parceiros, né? Isso tudo, a cultura, como eu disse, né? Não existe um vácuo de cultura. A cultura existe. Resta saber se nós organizamos toda ela. Quando nós passamos a ter uma cultura muito clara, isso vai trazer muito mais fluidez para tudo que acontece dentro do negócio, né? O jeitão de funcionamento desse negócio é esse. Quando você deixa isso muito claro, automaticamente você vai fazer com que todo mundo consiga trilhar esse mesmo caminho, né? E, obviamente, aproximar as pessoas que têm uma afinidade, distanciar as pessoas que não se conectem com essa realidade. Essa é a questão da cultura. Então, cultura
tudo isso que nós dissemos até agora vai compor essa cultura. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente nos nossos valores, nas nossas crenças, nas nossas práticas, no nosso jeito de fazer, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de reagir. Tudo isso está dentro dessa cultura, esse grande comportamento formado por pessoas, por processos, por rotinas que vão nortear nossas atividades. Cultura, ela resolve tanta coisa. Demais. Dentro de uma empresa, assim. Nós acho que não paramos, às vezes, para pensar o tamanho do valor que a cultura organizacional representa no modelo de negócio. Quando a cultura ela não é bem estruturada, organizada, e as pessoas não a entendem, muitas coisas ocorrem. Porque a cultura ela vai moldar o nosso comportamento. Exato. Ela vai moldar as nossas atitudes. Vou pegar um exemplo muito simples. Na empresa X ali é normal o pessoal chegar atrasado. Ninguém liga, chega atrasado, não se preocupam. Já na empresa Y, não, ninguém chega atrasado. Por quê? Para eles aquilo ali é questão de honra, de valor. Chegar atrasado incomoda. Chegar atrasado, você não faz parte daquele time. Então a cultura, assim como na nossa vida pessoal, ela está ali norteando os nossos passos, norteando os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Na empresa também é. E se nós, que estamos à frente dos negócios, fazendo gestão dos negócios, não desenhamos essa cultura, ela vai ser desenhada de uma maneira informal. Exato. Então eu prefiro formalizar. Eu prefiro desenhar a filosofia administrativa, eu prefiro desenhar o comportamento observável, eu prefiro desenhar as regras do jogo, eu prefiro desenhar ali os valores, e a partir daí todos se conectam àquela cultura e vamos seguindo o desenvolvimento. Assim, cada situação que ocorre no dia a dia, elas mudam. Esses dias também eu citei que eu estava aplicando uma aula e eu estava debatendo com os alunos a seguinte situação. Falei para eles assim, a maioria das situações que ocorrem no ambiente empresarial, muitas vezes nós buscamos uma técnica para resolver, um método para resolver. E às vezes está lá na cultura. Não precisa implantar essa técnica aqui não. Dei o exemplo lá do horário. Olha, eu vou colocar um sistema que vai fazer com que a pessoa não chegue mais atrasada. O sistema é o X. Às vezes o problema está na conscientização da pessoa. Então muitas vezes a situação que você tem que resolver está lá na cultura. E você fica procurando métodos, processos para aplicar e não consegue encontrar. Então eu sou um fã do trabalho com a cultura organizacional. Eu acho que ela tem uma extrema importância, ela gera sem dúvida nenhuma muitos resultados, né? Muitos. Sem dúvida. Eu queria fazer um complemento em cima de uma metodologia da TreinaCons, que nós acreditamos muito e fazemos dela uma rotina no nosso ambiente de trabalho, que é a metodologia da sinergia, alinhamento, feedback e crescimento. Muitas vezes empresas incorrem em um erro que é fazer feedback antes de ter sinergia e de ter alinhamento, né? Aquela ideia de que o que eu espero de você, o que você espera de mim, o que nós esperamos dessa relação, muita sinergia e alinhamento para que as coisas possam acontecer. E a partir disso, quando aconteça alguma inconformidade, alguém está pisando na bola, alguém está caminhando ali por uma situação que vai atrair a nossa cultura, vem o feedback. Um feedback que olha e fala, poxa, mas nós não combinamos aquilo. A questão do horário que o Rodrigo disse, a questão, por exemplo, de investir em atualização, a questão, por exemplo, do comprometimento com o cumprimento de um cronograma, que são coisas básicas, né? Essa é uma coisa muito interessante, porque discutir essa questão de cultura e ela dentro da identidade não é um bicho de 7 cabeças, uma coisa monstruosa. São situações que fazem parte do cotidiano, que você fez sinergia e você fez alinhamento. Legal, meu irmão, eu espero isso de você. E o que você espera de mim? Eu espero isso. Bacana. A partir dessas esperas mútuas, se constrói um conjunto de combinados. E a partir desse conjunto de combinados, você vem com os feedbacks positivos, né? Bacana, tá legal. De acordo com o que nós combinamos, você está seguindo um caminho bacana ou não. Está acontecendo uma situação aqui que merece uma correção. Esse é muito importante. O que você acha, Rodrigo, por exemplo, de se fazer feedback sem sinergia e alinhamento? Difícil, né? Talvez você pode até estar fazendo uma crítica para a pessoa. Exato. E não realmente ofertando um feedback ali, para que a pessoa possa entender o que você espera dela, né?
Porque quando você aplica o feedback sem antes fazer a sinergia e alinhamento, muitas vezes a pessoa não estava compreendendo o que você estava esperando. E o pior, você cria expectativa da pessoa, né? Exato. E ela não entrega, mas ela também não sabia que era para entregar. Exato. E aí fica essa situação. Ditado popular clássico, né? O que é combinado não é caro. Exatamente. Né? Porque quando as coisas são combinadas, você clarifica o que um espera do outro, naturalmente como cada um pode cobrar o outro, em busca da quarta palavra da metodologia, que é o crescimento. Nenhuma crítica numa perspectiva destrutiva, né? Uma análise que faça essa pessoa se sentir mal, alguma coisa do tipo, mas que essa pessoa consiga retomar aquele processo de sinergia, os alinhamentos estabelecidos. Por quê? Porque todos eles, naquilo que o Rodrigo disse, desenhados, eles fazem parte de um propósito. De novo, são elementos que muitas vezes acontecem, porém não estão a serviço da estratégia. Né? Quando tudo está desenhado, conectado, alinhado, automaticamente eles estão a serviço da estratégia. Comentado no último podcast, inclusive, né? Em um dos podcasts, a importância de crescer de maneira estratégica. A importância de você conhecer o lugar das coisas e fazer uso dessas coisas a serviço do resultado que você queira gerar. Boa, muito bom, hein? É isso aí. Bom, agora partindo para uma análise de mercado, tá? Depois de, digamos assim, nessa estruturação da identidade, a cultura, missão, visão, valores. Ok, entendemos o nosso negócio, sabemos quem somos. O Rodrigo usa muito isso. Ó, saiba quem você é, saiba onde você está e depois traça as estratégias. Análise de mercado. Quais as recomendáveis? De que maneira fazer essa análise de mercado uma vez que eu entendi o meu negócio? Lei, eu acho que um dos principais caminhos aí da análise de mercado é você começar a realmente entender o seu ambiente externo, né? Entender as famosas ameaças, as famosas oportunidades. Está acontecendo muita coisa lá fora agora, né? E como que eu estou conectado a tudo isso? Quem está lá fora? Meu cliente, meu concorrente e diversos outros aí fatores que impactam diretamente o meu modelo de negócio. Então, se eu não sei onde estou, não sei quem sou, como que eu posso definir onde eu pretendo chegar? Então, é de extrema relevância você ter esse mapeamento e você seguir esse mapeamento. Quando você não segue esse mapeamento, você aumenta o risco do negócio. E eu pretendo definir uma estratégia, ok. Mas para eu definir uma estratégia, o que eu tenho que ter antes? Um objetivo. Porque é por meio do objetivo, eu tenho um objetivo, eu vou lá e crio a estratégia. Tá, mas para eu criar o objetivo, eu tenho que saber o ambiente onde eu estou. Porque eu preciso entender aonde eu posso chegar. Aí você criar uma estratégia, sem entender o seu cenário, sem entender o seu mercado, você aumenta muito o risco, né? Sem entender ali o seu público-alvo, né? Mudanças no comportamento do consumidor. Nós estamos aí com eventos marcantes aí para a sociedade, tecnologia, uma série de coisas que aconteceu recentemente, pandemia. Isso mexeu muito com o comportamento de compra das pessoas. E o comportamento de compra está onde? Está lá fora. Então essa análise do mercado, ela é algo extremamente importante e que o gestor ele não pode deixar de fazer no seu desenho da identidade. E o principal disso tudo, que não é fazer uma vez, né? É manter aí todo um processo atualizado. Vou completar isso que o Rodrigo está dizendo, né? Um tema recente abordado também em um dos treinamentos para uma das equipes que nós atendemos, vai ao encontro dessa ideia do ciclo inovador, né? Não entender a inovação como algo pontual, né? Mas sim como um processo, como um ciclo acontecendo dentro de um negócio. Algo que é permanente. Algo que é permanente. Inclusive definindo se inova, como inova e no que inova. Né? Que são algumas perguntas importantes que se responde quando você tem uma identidade estratégica olhando para o futuro do negócio. Né? Com um objetivo muito bem definido, mas ao mesmo tempo olhando para as próximas curvas que esse negócio vai enfrentar. A partir de tudo isso você consegue compreender muito bem onde eu estou e no que eu preciso mexer, por exemplo, para me manter relevante. Será que talvez essa análise externa toda que o Rodrigo disse, combinada com um conhecimento profundo do que você tem internamente, as suas forças, as suas fraquezas, vão te permitir entender o seguinte: olha, para que eu continue relevante, talvez agora eu precise mexer num determinado produto. Não, para me manter relevante eu preciso agora mexer um pouco no processo.
talvez eu precise incorporar uma tecnologia. Vocês perceberam, não é nada aleatório, né? Tudo faz muito sentido. Faz muito sentido por quê? Porque você tem uma convicção muito grande do que você é, das suas forças, das suas fraquezas, inclusive criando todas essas oportunidades de melhoria diante dessas forças. Como eu faço para que forças continuem sendo forças? Mas ao mesmo tempo, como eu faço para que fraquezas deixem de ser fraquezas? Essa fraqueza, eu neutralizo ela ou torno ela um ponto positivo investindo num produto, investindo num processo, incorporando tecnologia, fortalecendo a minha marca. Enfim, é um processo constante de transformação. Tudo isso muito conectado a esse cenário que o Rodrigo disse. A ideia das ameaças, das oportunidades. E aí é um convite que eu faço para todos os empresários, enfim, colaboradores, pessoas que trabalham no mundo dos negócios. Fortalecer a sua cultura geral. Esse é um ponto muito importante. Pensar fora da casinha, sabe? Começar a ler algumas coisas que talvez não estão diretamente ligadas ao seu negócio, mas tangenciam o seu negócio, fazem parte de um grande ecossistema ou de ecossistemas correlatos. Tudo isso vai te trazendo uma bagagem, vai te trazendo uma casca que é muito importante para que você possa entender esses desafios. Somados a tudo que você já conhece do seu negócio, enquanto força, enquanto fraqueza, vai te fazer encarar essas ameaças e oportunidades de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais estratégica. Bacana. Muito bom, show de bola. Eu considero o posicionamento da empresa algo fundamental para a vantagem competitiva do negócio. Quando você sabe se posicionar, você começa a ter muita diferenciação da sua concorrência, né? E isso entendemos que seja um fator aí bastante importante para todo esse aspecto. Mas, o que seria, assim, a importância do posicionamento para o público-alvo e do público-alvo para o posicionamento, Everton? Que análise você consegue fazer em relação a isso? O que um influencia no outro? Como que a gente pode... Essa é uma situação bem interessante. Eu gosto muito dessa relação que você propôs, Lê, de uma maneira complementar, né? Quando nós trabalhamos de uma maneira complementar, nós sempre pensamos no seguinte, né? Um negócio olhando para as demandas do seu cliente e naturalmente procurando atender essas demandas do seu cliente. Mas, ao mesmo tempo, quando você define com propósito, com um negócio principal e ao mesmo tempo um portfólio de produtos, você automaticamente faz uma seleção de clientes também, né? Nós sabemos que dificilmente um negócio vai conseguir atender todo mundo, né? Ele, por suas características, por suas particularidades, por suas peculiaridades, ele vai ser mais interessante para um determinado público, menos interessante para outro. Eu acho que é uma situação que se retroalimenta. Você olha para o mercado para oferecer questões que vão ser pertinentes a esse mercado e, ao mesmo tempo, o mercado olha para você, né, de acordo com aquilo que você tem mais expertise, daquilo que você faz mais a diferença na vida das pessoas, conectando um segmento de clientes ao seu negócio. É uma relação que se retroalimenta, né, Rodrigo? Olhar para o mercado e oferecer soluções e, ao mesmo tempo, as suas soluções automaticamente selecionando pessoas dentro desse mercado, né? O posicionamento, ele tem o poder de traçar uma imagem sua, né? Ele entrega um rótulo seu. Quando você se posiciona no mercado, as pessoas começam a entender por que te usar. Por que usar esse produto? Por que usar essa marca? Que conexão essa marca tem comigo? Né? Tem pessoas que usam determinadas marcas devido ao estilo, devido ao que ela entrega. Então, esse é o seu posicionamento. O que você passa? Então, você se posiciona. Então, muitas vezes, você ganha um público porque as pessoas se conectam àquele estilo de vida, as pessoas se conectam, né, àquela realidade. E o público-alvo, ele está ali para que eu possa atender sua necessidade, para que eu possa atender o seu desejo. Então, eu quero conquistar uma pessoa, eu preciso conquistar essa pessoa, eu preciso despertar nela um desejo, eu preciso entender uma necessidade dela. E a partir do momento que eu entendo a necessidade de uma pessoa ou desperte um desejo nessa pessoa, eu preciso ir lá e me posicionar. Eu preciso ir lá e mostrar quem eu sou. Eu preciso ir lá e no momento que ela despertar o famoso comportamento de compra do consumidor, quando o consumidor começa um movimento para comprar, ele começa esse movimento ou porque ele despertou
uma necessidade, ou porque alguém foi lá e mostrou algo para ele que criou um desejo. Exemplo, estou com fome. É uma necessidade. Mas também você pode fazer uma publicação lá de determinado produto que pode me causar um desejo. Ok. Mas estou com fome. Despertou uma necessidade. Eu começo a buscar opções. Qual a opção? De um produto com preço mais adequado, um produto com a qualidade mais adequada, um produto com situações de proximidade, de região onde eu posso encontrar, e eu começo a procurar opções para atender essa necessidade. Então vamos lá, dependendo da forma que você se posicionou no mercado, você passa a ser uma opção. Então você já venceu a primeira barreira do marketing. Agora você é uma opção. Até então, você não era nada. Nem estava cogitado. Agora você é uma opção. Legal, seu posicionamento, olha lá, te posicionou. Então você agora é uma opção. E aí ele vai analisar outras opções. Normalmente você não vem sozinho. E ali você tem agora a chance de vencer. Então hoje eu quero o produto com a qualidade X, com o preço Y, produto mais rápido, está na minha rota. Isso é uma série de fatores que eu começo a analisar. Aí eu vou lá e atendo isso daí. Mas quem me levou até lá foi o posicionamento. E eu fiquei ali no público-alvo. Olha, eu existo para te atender dentro desse formato. A hora que você precisar, eu estou aqui. Então, é dentro dessa linha, né? Dentro desse desenvolvimento. E isso está nesse jogo do mercado aí, né? Que nós estávamos falando. Então, esse jogo do mercado na identidade estratégica, ele é importante. Você entender o cenário, entender o público, entender qual posicionamento que você tem que entregar. Tá nesse segundo fator que nós estamos debatendo da identidade estratégica de negócio. É até bom ler para ir resumindo para vocês e colocando de uma forma bem direcionada. Vocês perceberam que na primeira análise nós falamos do negócio. Nós falamos da história, nós falamos da cultura, nós falamos do negócio principal, da missão, visão e valores. Agora nós iniciamos um debate no mercado. Começamos a falar de cenário, de posicionamento, de público-alvo. Olha que legal. O seu negócio ele começou a criar uma identidade, ele começou a se conhecer, ele começou a se entender, mas o posicionamento ele é fantástico. Eu falo que ele é um dos principais motivos que faz uma empresa vender ou deixar de vender, estar conectada a esse posicionamento. Quantos produtos, Lei, você já não comprou e a sua definição foi de situações passadas que essa empresa foi realizando até que ela se posicionou e você falou, quem me representa é essa marca. Sim. O meu estilo é esse produto, né? Então é essa linha de raciocínio. Pensando nessa ótica do empreendedor, como que o posicionamento clarifica um conjunto gigantesco de coisas que você vai fazer, né? Ou já fez e vai continuar fazendo antes e depois desse posicionamento, né? Poxa, eu me posicionei como tal, eu quero atender esse segmento de clientes com soluções a partir dessas características. Olha como clarifica tudo que você vai fazer. Né? Porque se você não tem esse posicionamento muito claro, você começa a dar tiro para todo lado, né? Você vai dando tiro para todos os lados e tentando colocar todos os tipos de clientes, a gente sabe que não vai ser dessa maneira, né? Quando você se posiciona, automaticamente você assume riscos da escolha. E nós sabemos que toda escolha vem acompanhada de algumas negações, né? Eu escolhi atender X e isso automaticamente me faz não ser tão atrativo para o Y. Poxa, eu estou oferecendo um produto que tem diferenciais gigantescos, será que eu vou conseguir fazer tudo isso e ter preço? Não, vai ser uma coisa complicada. Não, eu quero atacar as pessoas que vão comprar pela variável preço. Quanto menor, melhor. Poxa, mas será que eu vou conseguir agregar tantas qualidades a isso? E quando você clarifica, eu atendo esse público, eu atendo aquele público, você começa a pensar todas as estratégias que vão fazer a diferença para aquele público. Do contrário, você cria uma confusão gigantesca, talvez, né, na cabeça das pessoas. Opa, mas eu quero me conectar a essa marca que diz isso, mas daqui a pouco não tem uma certa coerência entre aquilo que ela está pregando dela mesmo, onde ela está se posicionando, onde ela se encontra enquanto praça para eu ter acesso a ela. Eu acho que isso é um ponto muito legal. De novo, traz coerência, traz entendimento. Isso me emociona, na verdade, nas oportunidades que nós já tivemos de desenvolver identidades estratégicas. Como que o empreendedor começa a entender o negócio dele. Por mais que a gente saiba que empreender é difícil, cheio de dificuldades, mas quando o negócio está muito bem organizado, ele está muito claro, a tomada de decisões se torna muito mais assertiva, né? Você corre determinados riscos que são mais calculados, que estão dentro de uma palheta de coerência, né? Isso é um ponto muito importante. Você troca a aleatoriedade
por questões que fazem sentido com aquilo e onde você pretende chegar. Essa questão do posicionamento, acho que vai muito em cima disso, né? Sim, é bem essa linha aí. Boa. Eu considero, né? Eu sou um profissional que eu venho do ambiente de atendimento e de vendas, né? Sempre trabalhei com o público e cada vez mais, tanto estudando quanto também executando o meu trabalho, eu chego à conclusão e entendo cada vez mais a importância de um negócio, uma empresa, um vendedor, ele entender do seu público-alvo. Isso te permite muita coisa em relação à assertividade quanto a gerar resultados em vendas. A partir do momento que você conhece para quem você vende, você tem mais oportunidade e assertividade, por exemplo, para prospectar. Se você está prospectando de maneira assertiva, você já não está mais em posição passiva ao mercado. O que é posição passiva ao mercado? É você depender de que o cliente ele venha te buscar. Não, eu sei quem é meu público, eu vou em direção a ele. O Rodrigo usa muito. Tem cliente na sua loja? Cuida dele. Não tem? Vai buscar. Não fica dependendo dele vir, não. E você só consegue fazer isso com uma assertividade muito grande por meio da compreensão do seu público-alvo. Então, você entender as características similares das pessoas que têm uma maior tendência em comprar o seu produto, o seu serviço, faz total diferença no negócio. E eu entendo que o posicionamento ele complementa diretamente nisso e com certeza isso vai ter um impacto direto na geração de receita da empresa, né? Então, queria só complementar em relação a isso, porque eu sinto isso no dia a dia, sinto isso com os nossos clientes, em treinamentos de vendas, e o quanto isso fica mais claro, a abordagem de venda, a negociação, uma vez que você entende quem é o seu público ideal, né? Esse é um ponto bastante relevante. Vamos para a próxima aqui, ó. Ok, cenário, vamos definir estratégias. Ok? Queria direcionar aqui para o Rodrigo. Quando nós falamos em relação a estratégias, uma vez que nós entendemos e definimos muito bem em relação ao nosso negócio, né, e também ao cenário do qual nós estamos nos encontrando, nos posicionando. Ok, eu tenho um cenário favorável para começar a definir estratégias. Tá? Quais os caminhos que a gente pode estar começando a definir essas estratégias? Lê, agora chegou o momento na identidade estratégica do negócio que nós temos que começar a tomar algumas decisões. Até então nós estávamos levantando informações, desenhando situações, interpretando pontos, mas sim, já tendo algumas ações, mas agora eu acho que eu começo a tomar as ações, as decisões mais direcionadas. Esse momento da identidade, Everton, é o momento onde eu vou estar enxergando qual a próxima curva do meu negócio. Eu vou estar enxergando o futuro do meu negócio. É o momento onde eu começo a observar os meus objetivos estratégicos, os meus objetivos permanentes. O que eu quero com esse negócio no próximo ciclo? Né? Onde eu quero chegar? Nos próximos 2 anos, 1 ano, né? Para onde eu vou conduzir esse modelo de negócio? Qual o campo da competição que eu vou estar lidando? Né? Qual arma da competição que eu vou estar utilizando? Quais são minhas práticas de competição? Porque dependendo do campo de competição que eu definir, vai impactar e influenciar diretamente todas as estratégias e ações que eu tenho que criar. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim, nós criamos uma estratégia, nós temos uma estratégia, e quando você vai conversar ali, debater um pouco sobre essa estratégia, você percebe que ela não tem um fundamento. Então, na verdade, ela não é uma estratégia, você tem uma ideia. Uma boa ideia. Diferente de estratégia. Diferente, muito diferente. Né? A estratégia, ela vem aí, ela é uma ação que ela existe para realizar aí uma série de análises que foram feitas anteriormente. Então, Lê, nesse momento da estratégia, dentro da identidade, a minha dica é que você analise, né, essa próxima curva do seu negócio, onde você pretende chegar com esse negócio, entenda o seu estágio atual, quem você é hoje, onde você pretende chegar, entenda o campo da competição que você vai atuar, né? Existem campos da competição e você não vai atuar em todos, não dá, não tem como, você precisa definir campos da competição, você vai entender o seu mercado e definir os campos. Defina muito bem os seus objetivos permanentes, aquele que você não abre mão, que vai te acompanhar no longo prazo.
mas também defina os seus objetivos ali de médio, curto prazo, define exatamente os seus objetivos estratégicos do negócio, né? Alguns direcionamentos que você tem que realizar e começa a desenhar todas as estratégias, todas as ações. Se nós pegarmos aí na história dessas grandes corporações, né? Quantas estratégias brilhantes, né? Essas empresas realizaram, ganharam mercado, e quando você vai ler sobre o assunto ou contar aquela estratégia, você fala, não, como que esses caras pensaram isso? Só tem um motivo. Eles fizeram análise de mercado, eles fizeram análise de futuro, eles fizeram uma série de fatores que é o que nós estamos debatendo aqui. Mas, por outro lado, quando você vê aquele pequeno negócio, o gestor daquele pequeno negócio definindo, né, algumas estratégias tão relevantes. Esses dias atrás eu estava numa confraternização batendo um papo com um gestor e ele falando como que ele conseguiu construir o modelo de negócio atual e as ações a qual ele aplicou. E eu percebi que ele estava assim, muito bem preparado para aplicar aquelas ações. Então ele analisou, ele pesquisou, ele compreendeu, ele tinha toda uma estrutura de objetivo e ele hoje conseguiu construir um negócio aí de muito sucesso, né? Então você percebe que a estratégia ela tem que vir acompanhada. Quando ela vem sozinha, talvez você tenha uma ideia. E uma ideia, ela tem um risco muito grande aí de se aplicar e dar certo ou não, né? A estratégia ela vem para complementar toda uma estrutura que você montou, né? Essa linha. Queria só complementar com um detalhe que eu acho muito interessante. A ideia da estratégia. Curiosamente, hoje, eu vi um vídeo, o pessoal brincando ali na internet, né, no basquete americano. Quem foi melhor, né? A geração hoje muito encantada com o LeBron James, com o Stephen Curry e tudo. Aí, uma pessoa um pouco mais saudosista do basquete olhou e falou, calma, galera, vocês não viram o Michael Jordan jogar. Né? Aí fica aquela eterna, né, discussão sobre quem foi melhor, enfim. A história está aí para ser contada. E eu lembrei de uma frase do Jordan, que ele dizia que talentos ganham os jogos e times ganham campeonatos, né? Na ideia da estratégia entra muito a ideia da gestão como pessoas. Que pessoas precisam estar no seu time para que você possa trilhar essa jornada de sucesso? Se preparar para a próxima curva, conseguir se destacar no campo da competição que você definiu como prioritário, como essas pessoas são armas da competição também. Enfim, você entender a sua equipe, quem você precisa trazer para essa equipe, né, quais competências você precisa desenvolver nessa equipe, treinar essas pessoas, né, desenvolver talentos dentro dessa equipe, porque nós sabemos que, frase muito utilizada pela gente na Treinacons, né, do Maurício Benvenuti, você não constrói uma empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa. Quem são as pessoas que farão a diferença, né, que tornarão esse negócio e manterão esse negócio relevantes ao longo do tempo? A estratégia vem nesse sentido. Opa, agora eu preciso fazer o time crescer. Agora eu preciso fazer o time se qualificar. Agora eu preciso agregar alguém. Agora eu preciso treinar alguém. Agora eu preciso desenvolver alguém, né? Cuidar das pessoas do seu time. Às vezes alterar esse time, às vezes complementar esse time faz parte da estratégia também, né? E isso tudo está dentro desse grande processão aqui que nós estamos discutindo, que é a identidade estratégica do negócio. Sem dúvidas, e eu acho que dentro da estratégia, a definição ali de objetivos, já citado pelo Rodrigo anteriormente, também, se você não tem um objetivo, não tem como você traçar as estratégias, né? Exato. Às vezes eu bato papo com algumas pessoas, mas qual que é o objetivo da sua empresa? Não, o objetivo da minha empresa é vender. Não, vender acho que é uma estratégia. Não é o objetivo final, talvez, né? Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas confundem muito o objetivo com estratégia, né? Sim. E, como diz, né? Alice no País das Maravilhas. Não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então você vai em algum momento se sentir perdido durante a gestão do seu negócio, porque simplesmente você não sabe para onde que esse negócio ele tem que seguir. Entendo que por meio de uma boa identidade estratégica do negócio, você consegue ter isso de maneira muito clara, não só para você, mas também para todo o time, né? Essa parte de estratégia, Lê, ela tem um poder de um direcionamento. Eu falo assim, é a hora que você começa a andar, é a hora que você começa a se movimentar. Sim. Resumindo, é a hora do jogo, né? É a hora do jogo, é a hora de fazer, é a hora sair da teoria, né? É a hora de, sei lá, se apresentar. Estamos aqui, hein? É o que nós estamos fazendo aqui. Muito bom, então vamos pro jogo.
Vamos pro jogo? Vamos nessa. Cara, depois que a gente estrutura tudo isso, eu acredito que a maior, digamos, dificuldade ou nível ali de complexidade é a gente colocar tudo isso em operação, né? Quais que nós podemos definir ali umas maneiras, tópicos principais para a gente conseguir colocar isso na prática? Eu entendo muito que esse momento da operação é o momento da tomada de decisões, né? Tá. Então, eu preciso ter métodos, metodologia de trabalho. Quando eu não tenho metodologia de trabalho, cada um sai para um lado. O Everton citou aí das pessoas anteriormente, a fazer a gestão com as pessoas adequadas, né? No início nós estávamos aí, vocês estavam comentando da história da TreinaCons. A próxima curva que nós atingimos só foi possível devido ao time que nós montamos. Não existiria esse modelo de negócio dentro do formato que ele é hoje. Então eu entendo que você estruturar e organizar as pessoas, o time que você tem ali, começar a implantar métodos de trabalho. Empresas precisam ter métodos, as pessoas precisam seguir todos dentro de uma única metodologia. Não é todos trabalhar igual, mas todos ter uma metodologia de trabalho. Isso é extremamente importante. Nós precisamos entender as competências da organização, para que possa aplicar e entregar essas competências, a competência que o indivíduo tem que ter para trabalhar dentro daquele ambiente. Senão a operação, ela não vai acontecer. Nós temos que ter o desenho de todo esse modelo de negócio. Como que ele está desenhado, né? Como que ele está estruturado. E por meio de tudo isso, os processos, as tarefas, elas começam a ser executadas. Só que agora elas começam a ser executadas lá na ponta, lá no final de todo esse processo, de uma maneira muito bem organizada. É o famoso planejar, organizar, dirigir e controlar, lá tão famoso na gestão de negócios. Agora chegou um momento de você dar a entrega, agora chegou o momento do movimento, agora chegou o momento de começar. Mas se você seguir dentro da operação esses detalhes que eu comentei, vocês vão perceber que você vai ter uma estrutura operacional muito bem organizada, ela está pronta, as pessoas sabem o que fazer, quando fazer, que momento movimentar, que momento eu preciso ali desenvolver um tipo de atividade. É hora de aplicar, né? É hora de gerar ali os famosos resultados. Já ouviu falar dessa palavra, resultado? Já, em alguns momentos. Já? Talvez todos os dias. Acho que isso vai muito na ideia, de novo, fazendo uma citação do basquete aqui. Mas antes da sua citação, quem foi o melhor lá que você citou? Eu acho que foi o Michael Jordan. Eu concordo. Fiquei com essa curiosidade da sua Embora eu seja muito fã do LeBron e do Stephen, mas o Jordan, né? Enfim, a época do Jordan e do Johnson lá, ganhando a Olimpíada, inclusive em 92, né? Foi uma coisa de louco. Eu acho que eu vou resumir um pouco do que o Rodrigo disse. Ele já delineou aqui o que é jogar agora, né? O que é colocar tudo isso em prática. Isso, empreender sempre é uma tarefa árdua, complexa, que exige muito treinamento. Uma vez eu ouvi uma frase do Oscar Schmidt agora, para citar um brasileiro também, né? Que foi ícone do basquete. Mais de 40 mil pontos, se eu não me engano, na carreira. Me perdoem se eu errei o número aqui, mas foi alguma coisa em torno disso. Ele disse o seguinte, né, que muita gente assistiu, né, aos arremessos que eu acertei, né, mas não viram quantos eu errei ao longo de horas e horas treinando. Ele olhava, Rodrigo, Lê, e dizia o seguinte: quando o pessoal me chamava de mão santa, ele falava até um palavrão que eu não vou repetir aqui, né, mas ele falava, mão santa nem 3 pontinhos, né? Isso é muito treino, não tem nada de santidade nisso, não. Não tem nada de divindade. Não tem nada de divindade, não. Eu que não chegava mais cedo no treinamento, eu que não saía depois do treinamento e ficava lá com cãibra no antebraço, no braço, nas pernas, chutando 1, 2, 3, 4, 5, 200, 300 bolas da linha dos 3. Às vezes sem ninguém para pegar a bola para mim, eu tinha que ir lá, recolher a bola que eu errava, buscar ela de novo. Então isso é tudo fruto de muito treinamento, né? A identidade estratégica, ela propõe muito isso. Ela propõe que as pessoas treinem, ela propõe que as pessoas entendam o que fazer. Ela troca a ideia do objetivo comum pelo objetivo em comum. Objetivo comum, a empresa dá dinheiro. Poxa, tem algum negócio aqui que não queira que dê dinheiro? Que venda, como o Lê disse agora. Agora, quando você traz para a ideia do objetivo em comum,
Tá todo mundo, cada um à sua maneira, cada um no seu trabalho, lutando para um objetivo específico, né? E quando você tem tudo isso muito bem clarificado, você faz com que o jogo seja mais previsível, né? Jogo mais previsível pressupõe o quê? Eu simulei, eu treinei, eu revisei, eu observei, eu antecipei situações, né? Isso tudo vai fazer com que na hora de jogar as coisas talvez aconteçam e, aspas, pareçam fáceis, né? Mas que na verdade foi tudo fruto do quê? De muita antecipação, de muito suor, de muito treinamento, de muito alinhamento, de muito teste, né? Para que as coisas pudessem efetivamente acontecer quando a coisa precisa acontecer. Não é nada fruto do acaso, é fruto, na verdade, de muito planejamento. O Rodrigo falou resultado, acho que planejamento se ouve bastante também, né, Lê? Um pouquinho. São duas palavras aí bastante presentes. Galera, muito bom. Partindo para uma reta final aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta de resposta rápida. Uma para o Everton e uma para o Rodrigo. Resposta Everton, rápida para mim, você me quebra, né? Resposta rápida. Um grande desafio aqui para o Everton. Qual o principal benefício e impacto de uma empresa que tem uma identidade estratégica muito bem definida? Posicionamento forte no mercado, incluindo clientes internos e externos. Rodrigo Fernandes. Conhecer o seu negócio para gerar resultados. Agora pergunta para mim. Leandro Buturi, qual a sua análise da importância de uma empresa ter uma identidade estratégica do negócio? A minha resposta ela vem muito direcionada ao que nós vivenciamos. Tomada de decisão. Você sabe para quem você dizer sim, quem você dizer não, qual oportunidade aproveitar, qual oportunidade talvez você deixar passar. Quando você chega num estágio desse no seu negócio, é porque o seu negócio está muito maduro por meio de uma identidade estratégica no negócio. Para mim, tomada de decisão é algo que a gente faz constantemente no estratégico, você não pode errar. Ou pelo menos, você deve evitar ao máximo. Então, para mim, é o maior benefício de uma boa identidade estratégica do negócio. Muito bom, hein, Marcião? Pô, show de bola. Bom, gente, finalizando aqui, quero muito agradecer a quem nos acompanha aqui, tá? Curtam aí, compartilhem, comentem aí na plataforma da qual você está assistindo esse episódio, nos ajude aí a chegar cada vez a mais pessoas. Everton, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui. É um prazer muito grande, não só trabalhar, estar constantemente, diariamente aí com você, mas você vir aqui, a gente ter esse bate-papo. Eu acredito que você sempre, mas mais uma vez, contribuiu muito aí com as pessoas, né, Rodrigo? Sem dúvida alguma. O Everton, ele nos apoia muito nos projetos e esse bate-papo hoje foi muito bom. Legal, gente. Queria agradecer de coração. No início do podcast, o Lê mencionou uma vinculação muito grande que eu tenho com o mundo da educação, de modo geral. E essa paixão pelos negócios e muito do meu tempo hoje dedicado a atendimento de equipes, de empresas, vem muito de tudo que eu aprendi com vocês dois, né? Agradeço mesmo todas as oportunidades, porque elas são cercadas de muita aprendizagem. E para a audiência da Metrópole, para as pessoas que seguem as nossas redes, os nossos canais, aqui um grande abraço a todos os empreendedores, a todos os colaboradores que de modo remoto ou de modo presencial têm contato com o nosso trabalho, aos alunos, né, de cursos de negócios, inclusive. Um prazer sempre, né, qualquer oportunidade de divisão de conhecimento e ao mesmo tempo, como foi essa mesa hoje aqui, de muito aprendizado. Obrigado, pessoal, e sucesso a todos. Boa, mas espera aí. Tem um presente aí embaixo aí novamente. Tem um presente para o Everton? Tem um presente para o Everton Cardoso. Eu já estava feliz com a minha caneca aqui, ó. Não, mas essa é do podcast. Agora você vai conhecer a caneca. A caneca. Existe a caneca, cara. Poxa, eu... Vê aí essa Posso caneca. abrir, não tem surpresa? Rapaz. Não, você não vai se assustar, não vai gerar essa é a sua caneca. Faz parte da sua identidade. Essa tá personalizada com a sua identidade. Poxa, Everton Cardoso, olha lá, gente. Aí, ó. Na câmera. Everton Cardoso. Vou tomar meu chazinho. Legal, isso aí, seu cafezinho lá na TreinaCons. Obrigado. Everton, só para simbolizar aí o carinho que a gente tem com você, a importância que você tem aí para o nosso negócio, um agradecimento especial aí pela sua participação. Bom, pessoal, encerrando aqui, muito obrigado. A Rádio Metrópole, Márcio, muito obrigado aí por todo o apoio hoje aqui na condução. Agradecimento especial aí a você que está nos acompanhando, que chegou, que nos acompanhou até aqui,
né, nesse episódio. E fique ligado que vem muito mais por aí, muito mais conteúdo sobre negócios para você estar acompanhando. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.